O Royal Mail Ship Titanic era um navio transatlântico de passageiros que afundou entre a noite do dia 14 e a madrugada de 15 de abril de 1912 durante sua viagem inaugural. Segundo a Enciclopédia Britânica, a plataforma de dados voltada para a educação do Reino Unido, o transatlântico de luxo afundou depois de ter atingido um iceberg quando estava a caminho de Nova York, Estados Unidos. Isso aconteceu depois de deixar a cidade inglesa de Southampton, Inglaterra. O Titanic era o maior navio já construído e o maior objeto em movimento criado pela humanidade até aquele momento. De acordo com a RMS Titanic Inc., a empresa que recebeu os direitos de salvamento dos destroços do navio, a embarcação alcançava 268 metros de comprimento. Após se perder no mar, os destroços da embarcação ficaram desaparecidos por mais de 70 anos. Em 85, finalmente, o que restou do Titanic foi encontrado. Por conta de tanto tempo, é bem possível que muitos imaginem que tudo no navio se perdeu e que é impossível recuperar objetos de lá. Tais pessoas estão redondamente enganadas. Há algum tempo, os pesquisadores são capazes não só de atingir o navio, como recuperar objetos em seu interior. Todos eles são levados a um armazém secreto a fim de protegê-los dos diversos tipos de ladrões. Até a localização do lugar é secreta. No entanto, a cidade em que fica é conhecida: Atlanta, na Geórgia, Estados Unidos. No interior do armazém, existem prateleiras abarrotadas com milhares de itens. Os artefatos vão de pequenos botões a uma banheira virada e copos de vidro bastante decorados. Vamos conferir alguns desses objetos e as intrigantes histórias que eles contam com suas características. O primeiro é uma bolsa de jacaré pequena, elegante e bonita. A bolsa foi recuperada pela empresa RMS Titanic, que tem como diretora de coleções Thomasina Ray. A empresa tem os direitos para recuperar os itens do navio e já conseguiu resgatar mais de 5.000 objetos do naufrágio. A tal bolsa de jacaré que falamos é um deles. O objeto sobreviveu décadas nas profundezas e ajudou a preservar o que tinha em seu interior. Essa preservação ajuda a revelar alguns detalhes da vida de sua dona. Marian Minwell, passageira da terceira classe, foi quem levou a elegante bolsinha para a viagem de barco. Segundo Thomasina, Marian era uma chapeleira de 63 anos que estava a caminho dos Estados Unidos para fazer companhia à filha, que havia se tornado viúva. Dentro da bolsinha havia uma foto. As investigações entendem que a fotografia desbotada retrata a mãe, Marian Minwell. A mochila também abrigava a papelada necessária para começar uma vida legalmente nos Estados Unidos. Foi encontrada até uma carta de referência manuscrita do antigo proprietário em que a viajante viveu em Londres. O texto diz: "Sempre achamos a senhorita Minwell uma boa inquilina, pontual com pagamento." Um atestado médico também estava presente, algo necessário para todos da terceira classe. Afinal, os mais ricos queriam garantir que os mais humildes não estavam levando doenças para os Estados Unidos. Porém, esse documento manchado revelou uma trágica reviravolta do destino que traria fim à vida da chapeleira. Marian tinha uma reserva no Majestic, um outro navio da empresa White Star Line. No entanto, no cartão Majestic está riscado e a passagem mostra que a senhora foi transferida para o Titanic. Por isso, tornou-se uma das 1.500 pessoas a perder a vida no naufrágio. De acordo com Thomasina, poder contar sua história e ter esses objetos é realmente importante. Caso contrário, ela é apenas mais um nome na lista. Itens que pertenciam a sobreviventes do naufrágio também foram trazidos de volta das profundezas. Foram cerca de 700 sobreviventes do desastre. Entre esses itens de sobreviventes, alguns são recipientes de plástico que possuem pequenos frascos de perfume. Apesar de lacrados, deixam um aroma forte escapar ainda que tenham estado por décadas debaixo do mar. No Titanic havia um vendedor de perfume a bordo. O homem tinha cerca de 100 desses pequenos frascos de perfume. Seu nome era Adolf Southfield, um passageiro pertencente à segunda classe. Sim, Adolf foi um dos 700 sobreviventes. Infelizmente, os pesquisadores só acharam seus perfumes recentemente, após o vendedor já ter partido.
Ainda que tenha resistido ao naufrágio, Southfield nunca foi o mesmo. No Titanic, mulheres e crianças eram priorizadas durante a evacuação. Portanto, alguns homens resgatados, costumeiramente, se viam como indignos. Southfield precisou viver com a culpa dos sobreviventes, uma questão mental que frequentemente atinge pessoas que escapam de tragédias. Seu restante de vida não foi dos mais contentes. Na coleção presente no armazém em Atlanta, há uma garrafa de champanhe que ainda contém a bebida em seu interior e a rolha no topo. Tommasini explica o seguinte: um pouco de água provavelmente teria entrado pela rolha com a compressão e equalização da pressão. Então ela simplesmente ficou no fundo do oceano. Já que o Titanic se rompeu perto de uma de suas cozinhas, inúmeras panelas e garrafas foram espalhadas pelo fundo do oceano no naufrágio. Após o navio se partir, seu conteúdo se espalhou e surgiu um campo de destroços bastante vasto. Havia muitas garrafas de champanhe a bordo. A estimativa é que fossem na casa dos milhares. O proprietário do navio, obviamente, queria que seus passageiros experimentassem muito prazer. O enfoque maior foi, claro, nos ricos da primeira classe. Esses deveriam experimentar o máximo do luxo do navio. Então eram recebidos com decorações suntuosas e excelentes comidas e bebidas. A vontade era a de transformar a embarcação em uma espécie de palácio flutuante. Não poderia haver navio mais luxuoso do que o Titanic. Então, ter champanhe, ter uma academia, ter todas essas comunidades e essas coisas ótimas para os passageiros era muito importante para eles, diz Tommasina, diretora de coleções da RMS Titanic. Sim, existia uma academia a bordo do Titanic. Existem, inclusive, fotos do local em funcionamento. É claro que o conceito de academia era bem diferente do que temos hoje. No entanto, era mais uma das artimanhas feitas a fim de chamar a atenção dos ricos da primeira classe. No quesito construção, o Titanic tinha vários recursos de segurança. Esses eram considerados bastante avançados e até mesmo davam a fama de inafundável para o navio. Imagina. Rebites do navio, aqueles pinos de metal que mantinham as grossas placas de aço da embarcação unidas, foram recuperados. Estima-se que existiam por volta de 3 milhões de rebites na estrutura do Titanic. Como o navio afundou, toda a sua reputação de não inafundável foi por água abaixo junto com ele. Logo, muitos imaginaram que a construção, na verdade, continha materiais abaixo do padrão. Esse teria sido um dos motivos do navio ter afundado mais rápido. E para tirar a prova, alguns dos rebites foram testados. Segundo Tommasina, realmente existem características não muito interessantes nos artefatos. A maioria tinha uma alta concentração de escória, um material parecido com vidro. A escória pode transformar as coisas em objetos mais sensíveis e quebradiços no frio. Se existe uma característica que você não quer ter quando se choca com um iceberg, é ser quebradiço no frio. Se os rebites fossem realmente quebradiços e suas cabeças se soltassem facilmente, isso poderia ter permitido que a costura se abrisse justamente onde o iceberg atingiu o barco. Assim, a ruptura, no caso, seria maior do que o previsto. Tais descobertas mostram que ainda há muito o que entender sobre os pormenores de como a embarcação afundou. A recuperação dos objetos ajuda a investigar as hipóteses e contribui para a ciência. A história por trás disso tudo é algo importante. Estudar como antigos desastres aconteceram pode nos ajudar a evitar futuros acidentes. Como já mencionei, a estadia dos passageiros era bem diferente a depender de sua classe social. Até mesmo as xícaras e pratos que as classes usavam eram diferentes. Entre os objetos recuperados é possível perceber isso melhor. Uma caneca de terceira classe foi recuperada e exibe uma consistência resistente, além de ser simples na cor branca. Na frente possui um logotipo vermelho da White Star. Um prato da segunda classe já parece ter uma decoração mais interessante. Detalhes florais azuis são percebidos, e o utensílio é mais fino, a fim de parecer mais delicado. O definitivo luxo, porém, está na primeira classe. Um prato de jantar de primeira classe é feito de uma porcelana bastante delicada. O item tem um acabamento dourado e detalhes impressionantes.
Quando sob a luz é possível ver o desenho de um padrão de guirlandas. Como sempre, era importante deixar bem claro a diferença entre as classes sociais. Os ricos da primeira classe recebiam itens de prata para suas refeições. Isso não se repetia na terceira classe. Os viajantes mais humildes provavelmente tinham que manejar a própria porcelana, ou seja, precisavam se servir e lavar utensílios. Nas classes mais altas, tudo era feito por funcionários contratados para isso. A porcelana de terceira foi feita para ser muito mais resistente, para que fosse rudemente manuseada. Tal característica não se repetia nas outras. A RMS Titanic é a única empresa do mundo legalmente autorizada a recuperar os itens do local do naufrágio. Esse direito foi concedido por um tribunal estadunidense em 1994. As condições para tal tarefa são muito rígidas. Os itens não podem ser separados uns dos outros. O objetivo dessa medida é evitar a venda separada. Além disso, todos os objetos precisam ser conservados de maneira adequada e atenciosa. Por enquanto, o que foi recuperado foi encontrado na área dos destroços. A prática, no entanto, não é vista com bons olhos por todos. A maior controvérsia após uma declaração polêmica da empresa. A RMS queria recuperar o equipamento de rádio Marconi. Sim, o aparelho que transmitiu os pedidos de socorro do Titanic na noite em que o naufrágio aconteceu. Como muitos sabem que o naufrágio é um túmulo para não só uma pessoa, mas para uma verdadeira multidão, entendem que os destroços devem ser deixados em paz. Tal visão não é completamente negada pela empresa. A diretora Tomazina diz que, com certeza, a embarcação é algo que deve ser respeitado. No entanto, entende que é seu papel mostrar a memória da tragédia ao público. Queremos ter certeza de que estamos preservando a memória, porque nem todos podem ir até o Titanic. Queremos poder levar isso ao público. Portanto, é bem possível que o armazém em Atlanta, muito em breve, receba novos artefatos ou até mesmo precise de mais espaço. A última expedição ao local envolveu a captura de imagens 3D detalhadas do naufrágio. A equipe responsável estava em busca de mais informações sobre a condição atual da sala onde estava o rádio Marconi. Os exploradores também identificaram vários objetos no campo de destroços que gostariam de recuperar em mergulhos futuros. Então, Atlanta realmente receberá mais memórias em breve. Para você, esse trabalho é relevante ou precisamos deixar o navio em paz? Fica a dúvida. Até a próxima.